Senhoras e senhores, meu respeitável público, torcida de Instagram, tirando o lugar dos Geraldinos no Brasil, turistas orientais enchendo os estádios europeus, como que é o torcedor do Brasil, como que é o torcedor na Europa, Frederiquinho Caldeira, e o principal, por que o surf urbano nos ônibus está praticamente extinto das capitais brasileiras. Depois que o surf no mar começou a virar esporte olímpico e ganhar medalha, eu acho uma pena que o surf de verdade, né? Você surfar um trem, surfar um ônibus, o metrô já fica um pouco mais complicado, surfar o VLT não tem graça, que é muito devagar. Eu acho realmente um tema que a gente pode se aprofundar em um programa mais pra frente. Mas hoje a gente vai trazer aqui número à beça para situar mais ou menos por onde anda o futebol brasileiro e a ocupação das arquibancadas, primeiro numericamente, e depois a gente vai tentar analisar como, né? Antes é o quê, quanto e depois o como. Então estão várias perguntas para serem respondidas, talvez, depois da vinheta. Tristão Garcia na vinheta. Já colocaram a urna na última, que eu achei muito boa, a vinheta democrática. Então, Marcelinho, vamos começar com a nossa primeira onda. Olha, como é que é? Onda, olha a onda. De números aqui no nosso programa, olhando para a média de públicos no futebol brasileiro. Das 5 maiores médias do Brasil, 4 estão nos últimos 4 anos. A gente está excluindo 2021 por conta dos efeitos da pandemia, mas a gente tem em 2023 uma média de 26.519 torcedores na Série A do Campeonato Brasileiro. Na segunda colocação, a temporada passada, 2024, com um pouco mais de 25 mil. Na terceira colocação, a gente tem que voltar para a década de 80, com 22 mil, quase 23. Na quarta, 2019, 22.601 torcedores. E na quinta colocação, 2022, com 21.646. Ou seja, o futebol brasileiro, pelo menos na elite, em termos de média de público, vai muito bem, obrigado, olhando historicamente. Parece que finalmente esse negócio de futebol pegou no Brasil, né? Porque se a gente vai de 2019 para baixo, o Brasil passou mais de 20 anos sem ter média de 20 mil torcedores ou mais por jogo nos estádios. E aqui eu sei que tem muita coisa que envolve média de público, que é, por exemplo, quais times estão participando, se o Juventude, que tem um estádio menor, o Criciúma, o Cuiabá, que tem estádios menores, participam da Série A. É claro que você tem normalmente uma queda da média de público, mas também antes a gente tinha uma boa parte do campeonato de mata-mata, né? Nos anos 80, nos anos 90, o que fazia crescer bastante a média de público. Antes de 2019, a média de público superior a 20 mil por jogo no Brasil basicamente dependia de se Flamengo e Atlético Mineiro, que são historicamente os clubes que mais levam torcedores ao estádio, depois ao Bahia, se eles iam bem esportivamente. Em 1987, a gente teve uma média de público superior a 20 mil, depois disso só em 2019, e antes disso, 83, 80 e 71, os primeiros 48 anos do Campeonato Brasileiro, apenas nesses 5 anos, 71, 80, 83 e 97, nesses 4 anos, a média de público do Brasil foi superior a 20 mil por jogo. E olha que lá atrás os grandes estádios tinham capacidades muito maiores, né? Assim, nessa época você capacidade via Maracanã, infinita, né, Fred? Era só chegar. Era só chegar, Maracanã com mais de 200 mil ou quase 200 mil. Você olhava para o Mineirão e para outros estádios enormes do futebol brasileiro. Antes da era Arena, o futebol era menos organizado, era menos elitizado, tinha mais públicos históricos concentrados em um jogo, mas quando você olhava para a competição, você vê uma diferença que hoje coloca o futebol brasileiro em águas melhores, né? Em águas mais interessantes quando a gente olha para esse quesito. Comparando com as principais ligas europeias, e essa comparação, a gente está comparando com uma parte da Europa, né? Com as principais ligas, porque se você for comparar com Grécia, com Turquia, aí você tem outros números e outro perfil de torcedor, mas o perfil a gente entra daqui a pouquinho. Olhando aqui para o meu quintal, na Inglaterra, desde a fundação da Premier League em 92, a média sempre foi maior a 20 mil por jogo na primeira divisão inglesa. Em 92, 93 foi de 21 mil, pouco superior a 20, portanto. Em 2002, 2003 foi de 35 mil e agora a média é de 40 mil por jogo. Quando você olha para o número bruto de quantos torcedores vão aos estádios ingleses, as 3 ligas inferiores profissionais da Inglaterra
segunda, terceira e quarta divisões, estão entre as 10 maiores do futebol europeu. Então o futebol inglês está ocupando muito bem os estádios com muita frequência, não só na elite, não só na Premier League. Opa, o que aconteceu? Tô olhando pro meu quintal agora. Ah, verdade. O que você conseguiu enxergar? Consegui enxergar que na Espanha, desde os anos 2000, a média é superior a 25 mil torcedores por jogo, mas não teve esse crescimento, como na Inglaterra, que a gente passou de 21 mil da primeira edição da Premier League para 40, quase dobrando. Na Espanha isso não aconteceu, daqui a pouco a gente vai falar de taxa de ocupação, e a Espanha tem a pior entre as principais ligas europeias, só que a média de público passa a 30 mil na temporada atual, a temporada 2024-25 ainda não foi consolidada, 23-2024, uma média superior a 30 mil. Aqui vale um pequeno asterisco, que é o Barcelona está jogando num estádio com a capacidade pela metade. Isso aumentaria quase 40 mil pessoas por jogo, ou 30 mil pessoas por jogo, aumentaria também bem a média da Espanha. Na Alemanha, desde os anos 90, a Alemanha é um case de sucesso, né? Como gostam de dizer os Faria Limers. É um case de sucesso. Que é isso, meu? É um puta case. É um puta case, meu, ali na Bavária. Já fui pra Bavária, cerveja muito boa. O brand deles é insano. Ai, cara, ronda na casa de 40 mil torcedores por jogo na Alemanha, desde os anos 90, e a Alemanha também é uma que escapa da elite, né? Assim, as outras divisões, a Bundesliga 2, a Bundesliga 3 também tem médias muito interessantes, e claro que varia, ou vareia, como diria o outro, de ano a ano, dependendo da capacidade dos estádios. A ocupação a gente chega daqui a pouco. Isso, na Itália não teve uma evolução significativa. A Itália, todos os Fred Beckler que a gente faz aqui mostra que ela parou no tempo, né? Uhum. Se analisar os números do futebol italiano do início dos anos 2000 e de 20 anos depois, eles são basicamente muito parecidos em todos os sentidos, o que é muito ruim. Porque a Itália era a principal liga nos anos 90 e hoje ela não é mais, exatamente porque os números não evoluíram como deveria. Média dos anos 80 até hoje se mantém na casa de 30 mil torcedores por jogo. Garante uma boa taxa de ocupação, mas a gente também tem estádios menores agora. O estádio da Juventus é menor, outros estádios também são menores do que tinham, porque eles também foram se modernizando, colocando cadeira. O Olímpico de Roma também, com mais ou menos o que aconteceu no Brasil, que saiu de arquibancada de cimento para madeira, diminuiu um pouco a capacidade dos estádios, mantendo a média de público e aumentando um pouco a taxa de ocupação. E para finalizar, a França, nos anos 90, chegou até médias de 32, 36 mil por jogo. A França, que teve nos anos 90 grandes temporadas do PSG, do Olympique de Marseille principalmente, agora nos últimos anos está chegando próximo disso, está na casa dos 27 mil por jogo. Pois é, se a gente vai para a taxa de ocupação que a gente estava falando, a maior taxa de ocupação é da Bundesliga com 95,2%. O que isso quer dizer? Você coloca para vender 100 mil ingressos, você vende 95.200. Então sobram na bilheteria 5% dos ingressos por jogo na média da Bundesliga. É uma doideira. O meu irmão morou na Alemanha e ele falava que você só conseguia ir num jogo se te convidassem. Porque antes de começar a temporada já estava tudo vendido de todos os times. Então, só se te convidassem. Eu já cheguei aí num jogo comprando ingresso de cambista na Alemanha. Era a única forma de ir, mas você não achava em canais oficiais uma forma de ir em qualquer jogo do campeonato alemão, não só de Borussia Dortmund, Bayern de Munique, se você não tivesse o ingresso da temporada. Premier League, uma taxa de ocupação de 95%, depois vem a Série A da Itália com 91,9%, quase 92%, a Ligue 1 francesa com 85,4% e La Liga tem uma média de ocupação de 83,6% dos estádios, o que parece muito baixo, mas ainda assim, Fred, é bem maior do que no Brasil. 61%, de acordo com o Transfer Market no último ano. Na Série A do Campeonato Brasileiro é muito pouco, né? A gente ainda vê muitos lugares vazios em estádios muito grandes. Daqui a pouco a gente vai ver, por exemplo, como que é difícil para o próprio Flamengo. O Maracanã é muito grande. O Flamengo, mesmo vivendo os grandes anos da própria história, ou alguns dos grandes anos da própria história, em taxa de ocupação é muito difícil você encher o Maracanã. O Vasco, que joga em São Januário, tem a segunda melhor taxa de ocupação do futebol brasileiro. O Corinthians tem a primeira, né? 89% do Corinthians, tem um estádio para quase 60 mil pessoas. Depois é o Vasco, isso aqui é da última temporada, segundo números do Transfer Market. Bahia em terceiro, o Vitória em quarto com 76%. Aí vem Criciúma, Atlético,
Palmeiras e Atlético Mineiro. São os 8 clubes do futebol brasileiro que passam na casa dos 70%. Você falava do Flamengo, né, Fred? Que chega quase lá, mas tem um estádio de 80 mil pessoas. Não, tem um estádio, daqui a pouco alguém fala, o Maracanã não é do Flamengo. Joga num estádio com quase 80 mil pessoas e que não chega, apesar de ter a melhor média e o melhor número absoluto, a 70% da taxa de ocupação. E agora a gente vai olhar para a evolução no Brasil na última década. Em 2015, o São Paulo tinha uma média de ocupação de 30%, cara. E agora é de 68%. O Palmeiras foi de 68% para 74%. O Corinthians de 74% para 89%. O Flamengo de 36% para 70%. O Atlético Mineiro de 68% para 75%. São clubes que também vivem uma onda esportiva muito boa nessa última década, se você comparar a 2015, né? O Galo, eu sei que tinha acabado de ser campeão da Libertadores, mas o Flamengo não ia tão bem, o Palmeiras não ia tão bem, o próprio São Paulo. Então são clubes que também foram na onda esportiva, aumentando a taxa de ocupação dos próprios estádios. O que eu acho interessante aqui é que a gente pegou esses 5 e que mostram aí Palmeiras, Flamengo e Atlético, que se mantém já há algum tempo com esse bom desempenho esportivo, e o Flamengo não, mas Palmeiras e Atlético já tinham boas taxas e aumentaram. O Corinthians, que tradicionalmente sempre leva torcedor, e como tem um estádio menor, menos de 60 mil pessoas, também tinha uma boa ocupação de 74% e aumentou muito. Mas o São Paulo, que neste período só ganhou a Copa do Brasil agora, de 2023, se eu não estou enganado, o São Paulo mais do que dobrou essa taxa de ocupação mesmo num período sem títulos. Porque o que eu acho que vale a pena trazer aqui é o resultado esportivo leva a torcida, mas às vezes o jejum e a vontade de empurrar o seu time em um momento difícil também leva. Se a gente olha outros times, quase todos os principais times do Brasil aumentaram sua taxa de ocupação nesse tempo, porque de fato o torcedor está indo mais no estádio no Brasil, independentemente do resultado esportivo ser melhor ou pior. E os porquês são muito variados, né? A gente não conseguiu encontrar nenhum estudo que consiga atrelar vários porquês para explicar essa média que a gente vive maravilhosa quando olha para a história do futebol brasileiro, porque em paralelo você tem ingressos muito mais caros, você tem arenas que elitizam várias torcidas também por conta do valor do ingresso, você tem um futebol brasileiro ainda maltratado pela CBF, apesar de o nível técnico e a grana que entrou dos clubes nos últimos anos tenha também, acho que um dos porquês, né? Assim, hoje é mais legal você ver a maior parte dos times do futebol brasileiro do que 10, 15 anos atrás. Eu fico tentando pensar, eu acho que alguns planos de sócio-torcedor incentivam isso. Tem plano de sócio-torcedor que se você perder o jogo ruim, entre aspas, você dificilmente vai conseguir ingresso para o jogo bom. Então quando você meio que obriga o cara que tem o plano para ir para todo jogo, você consegue manter uma média de público muito interessante. E mal ou bem, cara, os estádios estão melhores, né? O pessoal vai com um pouco mais de segurança do que ia quando a gente cresceu no futebol brasileiro, e ir pro Mineirão, mas ir pro Maracanã era uma aventura muito perigosa, assim. Era muito difícil você conseguir ver famílias, você ver, enfim, uma taxa de ocupação muito constante. Acho que hoje a gente está tratando um pouquinho melhor o futebol brasileiro, apesar de problemas como, por exemplo, a elitização, o que já é uma realidade aqui há muito tempo. Eu fui recentemente a jogos do Atlético e do Cruzeiro em Belo Horizonte e eu tenho a sensação de que a experiência de ir é melhor, ou pelo menos ela é mais cômoda do que antes. Eu frequentei Mineirão desde que eu tinha 6, 7 anos de idade, assim, 93, 94 foi a primeira vez que eu fui, e eu sempre fui. Fui com meu pai, fui com os amigos do meu pai, fui com o meu irmão, fui com os meus amigos, eu fui em vários contextos, ou de muito pequeno com meu pai, de ônibus com os meus amigos e tal, e sempre era desconfortável, sempre era meio hostil ir no estádio. Ir no banheiro era difícil, comprar qualquer coisa no bar era muito difícil, o caminho pro ponto de ônibus assim era perigoso, tinha briga de torcida, não sei se agora o fato de maioria dos jogos não ter torcida dividida diminuiu isso ou não, mas hoje eu tenho a sensação de que é mais cômodo ir para o estádio. Na época que eu já trabalhava, era dia de Atlético e Cruzeiro, eu chegava muito cedo para chegar antes das torcidas, porque se chegasse mais ou menos na hora que as torcidas estavam chegando, que era muitas horas antes do jogo, corria o risco de ter um grande enfrentamento entre os torcedores de Atlético e Cruzeiro, e eu já me vi no meio, literalmente, de um fogo cruzado.
3 torcidas com gente atirando de um lado do outro e ali na Avenida Catalão. Então, acho que a experiência melhorou, os programas de sócio também ajudam quem quer ir sempre e fez com que a torcida passasse a ir mais. A questão aqui, e talvez a gente tenha apresentado todos os números para fazer uma pergunta, que é, Fred, se quem é mais apaixonado, se esses números mostram que o europeu é mais apaixonado que o brasileiro. Basicamente é isso. O europeu vai mais. Só o Corinthians tem um número europeu de taxa de ocupação de estádio. Então quer dizer que o torcedor do Everton, o torcedor do Atlético de Bilbao, o torcedor do Napoli, ele é mais apaixonado que o torcedor do Palmeiras, do Galo, do Vasco, para ir para o estádio porque ele vai mais? Essa é a pergunta. Valendo! São diferentes paixões, né? Assim, a gente está muito atrelado, acredito eu, ainda, apesar dessa melhora recente. A gente, quando eu digo torcedor brasileiro médio, né, se é que dá para traçar uma média num país com proporções continentais, a você ir ou no céu ou no inferno. Se o time está quase sendo rebaixado ou está brigando contra o rebaixamento, as taxas são altíssimas em qualquer canto do Brasil. Se está brigando por grandes coisas, e grandes coisas também variam de caso a caso, né? Para um clube brigar por uma vaga na Libertadores, para o Bahia, por exemplo, foi algo histórico, né? Hoje, para o Flamengo brigar por uma vaga na Libertadores não é mais que obrigação. Na cabeça do torcedor, né? O que é um dos problemas também nas arquibancadas dos jogos do Flamengo, escutando amigos rubro-negros, inclusive. Esse perfil que muda. Mas, então, quando a gente tem aquela água de salsicha, aquele meio de tabela que não briga por nada, e olha que hoje para você brigar por nada é muito difícil. Se você tropeçar, você está na Sul-Americana, né? Às vezes você está querendo voltar para casa e dormir, quando você tropeça, está tendo que assistir sorteio de potes de grupos da Sul-Americana, coisa que você nem queria. Né? Quando você vai ver, você está tendo que jogar contra o Universitário. Exatamente. E você nem sabe de qual país, porque tem universidade em todo lugar. Tem tudo quanto é lugar, tem gente estudando, Fred. Exatamente. E A quando educação você vai não para. ver, você está ali jogando jogos universitários na Sul-Americana, contra estudantes. E tomando um corote enquanto joga. Tem jogador que gosta, que depois vai em podcast falar animadíssimo sobre isso. Exatamente. Altas resenhas. Exatamente. Mas enfim, aqui, e aí é muito difícil traçar também a Europa e tal, eu quero te ouvir da Espanha, se você puder olhar para o seu quintal de novo. Mas aqui na Inglaterra existe uma lealdade. Acho que mais do que paixão, é uma lealdade incondicional. Assim. O estádio do Everton vai estar cheio. O estádio do Leicester vai estar cheio. Então, o que a galera do Manchester United tem ido fazer no estádio? Cara, primeiro que é um clube muito movido a turismo, né? Então, o que é um dos problemas para o torcedor local que está sendo efetivamente gentrificado. Né? Ele está sendo retirado das arquibancadas porque o preço está aumentando para você trazer os caras que vão comprar cachecol e não vão só no jogo tomar uma cerveja e pela 20ª vez na temporada. O cara viajou de Singapura para isso. O cara viajou do Brasil. Mas vão lá, cara. Assim, Old Trafford é o maior estádio de clubes do futebol inglês. E está sempre lá com 75 mil, 80 quase mil torcedores a cada jogo. Seja contra o Manchester City, contra o Liverpool, seja contra o Burnley. Essa lealdade. O cara vai lá para xingar o Glazer, vai lá para se decepcionar, vai lá para ver como que a mais nova grande contratação não deu certo, mas ele vai. Cara, o Leicester, o João Castelo Branco, o nosso querido amigo da ESPN, fez algo muito interessante para mostrar o perfil de paixão diferente. O Leicester rebaixado e torcedor no fim do jogo fazendo fila para pegar autógrafo e tirar foto com o jogador. Torcedor mesmo, não é turista. Porque eles entendem que o Leicester nem sempre vai ter o Jamie Vardy sendo campeão da Premier League. O natural é ser rebaixado. E eles vão. Né? Eu sinto que a cultura do futebol brasileiro é diferente. Talvez, e aí eu vou entrar numa viagem maior antes de passar a bola, pela cultura de estaduais. A gente cresceu se acostumando que os grandes clubes sempre seriam campeões ou sempre brigariam por títulos, e isso refletia na expectativa de você sempre levantar uma taça. Com a desnutrição dos estaduais, resta desespero e decepção. Né? Se acostumava a ser campeão e agora você nem briga para ser campeão. E você não vai no estádio porque você queria ser campeão. Uhum. Eu tenho a sensação que é um pouco isso. O torcedor brasileiro tem passado a ir mais sem ser só na boa ou no desespero, porque ele passou a entender talvez o lugar do seu time. Antes de ir pro estádio, porque quando tá lá, menos. Acho que quando tá lá,
eu tenho me assustado as últimas vezes que eu fui. Na verdade, eu me assustei as últimas vezes que eu fui sem ser no estádio do Galo, porque eu fiquei extremamente decepcionado. Eu fui ver um Atlético e Palmeiras que o jogo foi estragado, porque o árbitro deu 2 cartões muito exagerados pro Hulk com 30 minutos e estragou um dos principais clássicos recentes do futebol brasileiro. Mas desde o início, a torcida estava muito xoxa. E eu já fui em jogo do Galo, 2008, 2009, acho que era 2008, 2009, o ano do Celso Roth no Atlético. O Atlético começou muito bem o Campeonato Brasileiro, eu fazia reportagem de campo e eu sentia o campo tremendo. De tanta festa que o torcedor fazia, eu senti o campo tremendo. E eu cresci vendo a torcida do Galo absurda nas arquibancadas. Então, quando eu voltei, anos depois, numa arena mais apertadinha, caldeirão e tal, e que eu não vi nada daquilo, eu fiquei extremamente decepcionado. Mas eu cheguei no Atlético e Flamengo, há uns 3 anos no Mineirão, Copa do Brasil, o Atlético ganhou por 2-1, ou perdeu por, acho que ganhou por 2-1. E assim, 15 minutos do primeiro tempo, um passe errado para lateral e torcedor batendo na cadeira, desesperado, mãos na cabeça. Essa paixão que existe no futebol brasileiro não existe na Europa. Essa coisa tão visceral e de que tudo é vida ou morte, de que todo minuto do jogo é muito importante, não existe na Europa. Por outro lado, eu também acho que o torcedor brasileiro está entendendo mais o lugar do seu clube. A hierarquia. A hierarquia. Vamos brigar esse ano para ser sexto e ir para Libertadores. Pô, beleza. Outra coisa é, se o Flamengo vai muito mal no ano e está em sexto, sétimo, pode ser que a torcida deixe de ir. Pode ser que a torcida, tão acostumada a tantas vitórias recentes, deixe de ir com média de 55 mil pessoas como está fazendo. Mas isso também acontece com o Real Madrid. O primeiro ano do Real Madrid sem Cristiano Ronaldo, que foi um ano péssimo, tomou 5 do Barcelona, eliminado para o Ajax na Liga dos Campeões nas oitavas de final, a média de público do Real Madrid foi 20, 30 mil menos do que o normal. Foi uma média de 60 mil, que é muito bom, mas é uma média de 80 normalmente. Assim, se via o Santiago Bernabéu vazio, assim como foi nas últimas rodadas agora esse ano, que o Real Madrid já não brigava com o Barcelona. E o Barça também, em 2021, logo pós-Covid, que era um time de um ataque muitas vezes de Braithwaite, Memphis, Demir, umas coisas assim, e que estava muito difícil colocar 60 mil pessoas no Camp Nou. Estava muito difícil no estádio de 100 mil colocar 60. Então os clubes grandes aqui também passam por isso por conta de expectativa e realidade. Por isso que eu fiquei curioso, especialmente com o Manchester United. Você falou, o torcedor vai para se decepcionar. Aí tudo bem. Mas que o torcedor do Everton vai, sabendo qual que é o papel social do Everton, o torcedor do Leicester sabe qual que é o papel social do Leicester. Você fala com o gremista, que esse ano para ele um 9º lugar tá bom. Fala isso para um cruzeirense, fala para um cruzeirense ele até aceita. Fala isso para um torcedor do Fluminense. Pois é. Eles não aceitam ser oitavos, não aceitam ser sétimos. Porque não, se o treinador fala isso, ele no próximo jogo ele vai tomar vai atrás de vai. Se o cara, se o Renato Gaúcho chega e fala hoje, olha... O Abel Braga passou por isso recente, né? Então, é isso. Você não pode nem dizer isso. Assim, você tem que mirar no título, o que é irreal. Não tem nenhuma possibilidade. Assim, é o Leicester. Né? Assim, vários clubes grandes viraram com a possibilidade do Leicester de ser campeão brasileiro. Eu acho que isso no Brasil foi crescente, igual você falou, pelo estadual, mas acho que também pelo sistema de mata-mata. Então antes você falava de título porque se você ficasse em oitavo, se bobear, você era campeão depois. Porque aí vinha o mata-mata e aí qualquer coisa que acontecesse. O Santos e tal, teve a Portuguesa também, que algum ano se classificou em oitavo e chegou até a final contra o Grêmio, 96. Então esse tipo de coisa acontecia. Então você de fato podia brigar para ser campeão todos os anos, porque para brigar para ser campeão você tinha que ir mais ou menos durante boa parte do campeonato e depois daquilo você tinha que começar, aí bem, você tinha que estar bem a partir de novembro basicamente para jogar mata-mata de novembro e de dezembro, e acho que isso alimentou tudo isso. Então eu acho que o torcedor brasileiro ele é mais apaixonado, ele é mais visceral, ele aceita, ele é bem menos racional do que o torcedor europeu, vê o futebol menos como entretenimento, mas é isso, talvez ele seja menos leal, mas eu acho que isso está aumentando também, porque a gente está aumentando até as facilidades para ele ser leal. Tá mais fácil de ir pro estádio, tá mais fácil de chegar, de sair, de você garantir o ingresso, que antes você tinha que comprar na bilheteria também, hoje você é sócio. Então antes você tinha o estresse de comprar e de entrar, agora você não tem. Então tá mais fácil ser leal no Brasil nesse momento. Eu acho que já está tudo dentro de contexto, Marcelo Beckler. Você concorda? Então eu quero ouvir a galera falando out of context. É uma vinheta de público. Cheio. Out of context. Marcelito, você colocou uma sugestão no roteiro que eu vou compartilhar dela e acho que é uma boa história. De maiores públicos que você já viveu. Foi no futebol brasileiro? Foi.
Eu fui no maior público da história do Mineirão. Caramba, quando foi isso? Cruzeiro e Vila Nova, final do Campeonato Mineiro de 97. Foram 132.834 pessoas. E você sabe que eu lembro, eu não sei se eu já tinha 11 anos, eu acho que eu ainda tinha 10, porque eu acho que um mês depois foi a final da Libertadores, com mais de 100 mil eu estava de novo, 102 mil, porque mulher e criança não pagavam nesse Cruzeiro e Vila. Então acho que tinham mais de 50 mil mulheres e crianças. Tudo isso porque o Vila Nova tinha eliminado o Galo na semifinal, e aí tinha um sentimento em Nova Lima, que é a cidade do Vila, que o Vila podia ganhar do Cruzeiro. O primeiro jogo, o Castor Cifuentes, o Alçapão do Bonfim, estava lotadaralhaço. Então a torcida do Cruzeiro quis dar o troco no jogo de volta, encher também o Mineirão. Só de torcedores do Vila tinham mais de 10 mil. Tinha mais torcedor do Vila no Mineirão do que tinha antes em Nova Lima, porque o estádio não cabia 10 mil torcedores. Uma doideira. Foi o maior público que eu já vivi. Depois disso teve vários jogos no Camp Nou com mais de 99 mil pessoas que ele estava, semifinal de Champions, Barça Madrid e tal, e que foi incrível, porque foi a primeira vez que eu vi um público tão grande do gramado. E eu lembro de estar nesses jogos assim com muita gente e olhar para cima um Camp Nou à noite e o estádio não acaba. Porque ele se junta, você olha de um lado para o outro do gol, você está atrás de um gol, você olha para o outro lado, se confunde o final do estádio com o céu. Então parece que o estádio não tem fim, você não vê o final do estádio, era incrível. Tomara que continue assim com o novo Camp Nou, com mais de 99 mil pessoas. E eu acho que o Luzeio no Catar, eu fui no Argentina e México, que eu acho também que tinha mais de 90 mil pessoas. Foram os grandes públicos que eu vivi. Eu cheguei em clássico Cruzeiro Atlético com mais de 90 mil. 96 mil, Cruzeiro 2-1 no Galo Brasileiro de 96, o famoso gol galinha do Paulinho McLaren, que o público daquele jogo foi 96 mil pessoas. Eu lembro eu e meu pai correndo já com o jogo em andamento, buscando ingresso, pra gente conseguir a famosa cadeira numerada pra ir naquele jogo. Cara, eu peguei o Maracanã quando eu tava crescendo, já encolhendo, né? O meu pai foi um dos maiores públicos da história do Maracanã, num Fla-Flu, na década de 60, que teve 177 mil. Não consigo imaginar. Ele contando, ele era moleque, né? Ele contando que era assim, gente vendo o jogo do túnel. Assim, para caber 177, não era nem só um em cima do outro na arquibancada, era o pessoal já sendo meio que levado a assistir o jogo dos túneis de acesso às arquibancadas. Mas eu lembro de, quando eu comecei aí em 99, 2000, em alguns clássicos com mais de 100 mil torcedores, e era uma coisa muito... Nas Laranjeiras? Não, no Maracanã. Porque em 99 o Fluminense estava mais jogando, era lá, né? 99. Teve o grande jogo contra o Motoclube que o Luiz Carlos Júnior narra, que o Maracanã sumiu, porque teve muito pó de arroz, e teve 80 mil pessoas. Fluminense e Motoclube na Série C. Não, a taxa de ocupação, a média de público do Fluminense na Série C foi muito alta. É aquilo, inferno, né? O inferno se abraça o capeta. Eu acho que na B ele chegou a jogar nas Laranjeiras, na verdade. Nasceu, eu não lembro. Mas eu acho que quando caiu da B pra C era Laranjeiras, né? Era. Jogos menores, né? É uma coisa que, enfim, o torcedor do Fluminense gostaria que voltasse. Em jogos, cara, Fluminense Volta Redonda no Carioca, se pudesse colocar nas Laranjeiras, e claro que não na situação atual, tinha que refazer o estádio das Laranjeiras, seria muito interessante. O palco do primeiro jogo da história da seleção brasileira, inclusive. Mas foi no Maracanã, mais de 100 mil pessoas, Maracanã, Fluminense Vasco, Fla-Flu, Fluminense Botafogo. Só que aí foi encolhendo, né? A final da Libertadores que eu fui agora contra o Boca, 79, 80 mil. Maracanã não tá conseguindo colocar mais, não coloca mais torcedores. Mais de 80 mil só aqui, nas últimas décadas, desde que eu vim pra cá. Porque aí você tem o Wembley, que consegue colocar mais de 80 mil torcedores. Old Trafford bate ali perto. O novo Old Trafford planeja-se ter 100 mil, né? Então eu voltaria, quem sabe no futuro, a ir num jogo de 3 dígitos depois de 25 anos de vida. Isso é interessante porque isso vai acontecer comigo quando o Camp Nou tiver a todo vapor. Vai ter capacidade para 105. E outra coisa que eu esqueci de falar, eu fui no maior público da história do futebol feminino. Que agora eu não lembro mais se é o Barça Madrid ou se é o Barça Wolfsburg, porque o Barcelona colocou em um mês. É o Wolfsburg, né? Acho que ele bate o recorde contra o Real Madrid e bate mais ainda contra o Wolfsburg, como 3, 4 semanas depois, naquela campanha do Barcelona na Champions Feminina em 2022. E você sabe de uma coisa? Eu acho que eu já fui em um dos menores públicos da história do Mineirão também.
Teve um Atlético e Social de Coronel Fabriciano em 97. Chegou a ser capa da Placar, que era sobre o público. Eu não achei essa capa, mas eu lembro. Que era o público sumindo dos estaduais, alguma coisa assim e tal. E eu tava nesse jogo, era menos de 3 mil pessoas. Eu fui com o Rei, meu irmão. Foi a primeira vez que eu fui num jogo do Galo, sem ser Atlético e Cruzeiro. Então, cara, você imagina o Mineirão todo de cimento, com menos de 3 mil pessoas. Tinha gente assistindo o jogo deitada na arquibancada. O que é um nojo, aliás, né? Assim, eu já fui era só pela com pachorra. 5 mil. É muito feio, né? Estádio grande com 5 mil pessoas, 3 mil, isso aí é bizarro. É bizarro. De vez em quando eu vejo... Eu gosto muito de ver lances e gols do passado, reportagem do passado e tal. Eu vejo, sei lá, campanha do Cruzeiro na Libertadores de 97. Cruzeiro e Alianza na primeira fase e tal. Mineirão vaziaço. 17 mil, 15 mil pessoas. A gente esquece disso, né? Libertadores. A gente esquece disso quando fica dando pancada, e tem que dar várias pancadas no futebol de hoje. Cara, o futebol brasileiro, as arquibancadas foram abandonadas por muito tempo. É claro que eu gostaria de ainda ver a geral do Maracanã aberta. Eu vivi experiências maravilhosas indo para geral. Peguei a época de geral no Maracanã, os últimos anos. Mas teve muito tempo que é isso, cara. Jogo grande com torcedor correndo na arquibancada porque tinha espaço para correr. É isso. Torcedor correndo, comemorando, correndo, indo pro outro lado, pro outro. Tinha uma época no Maracanã que a gente virava, que a gente sempre queria ficar atrás do que o Fluminense atacava. No intervalo você virava. Porque Mineirão o estádio também tava com 15 mil, 20 mil. Acho que eu já vi o Caíto Manier, contando a história que ele passou um jogo inteiro correndo atrás do Atirson, chegando no Atirson. Bom pra caramba. Ele falou, era fácil, porque ele não corria muito. E tinha espaço também, né? Resumo. Fred Caldeira, como que você resume um domingo à tarde comendo um espetinho duvidoso e tomando 3 por 10? Tem muito jogo que a gente vai sem querer querendo. É verdade. E isso tá aumentando no futebol brasileiro. Você não quer... Já aconteceu com você de ir num jogo sem querer? Você acabar indo num jogo? Você diz em que sentido? Porque você está perguntando com uma história para contar. Exatamente. Quem pergunta é porque já sabe o que está fazendo. Né? Eu já fui no Atlético e Inter sem querer. Como assim? Não era meu plano. Eu estava com o Rei, meu irmão, e o Caio, nosso primo, um domingo à tarde, e a gente foi indo de bar em bar, de lugar em lugar, a gente acabou no Atlético Internacional, uma chuva no Mineirão inacreditável, foi o ano que o Galo caiu, e a gente acabou lá. Eu saí de casa sem essa pretensão, até meia hora antes do jogo não era a minha ideia, e a gente acabou acidentalmente no Mineirão para assistir esse jogo. Não, já tive, como é que eu posso dizer? Já tive jogos culposos, né? Que você vai sem intenção de ir. Na época de geral, inclusive, teve uma época que para você conseguir ingresso para geral, era só você comprar 1 quilo de alimento não perecível e trocar por um ingresso pagando R$1 para você ir na geral, na época de rodada dupla do Campeonato Carioca. Então você ia e via, sei lá, um Botafogo e Friburguense, e depois você via um Fluminense e Bangu por R$1 mais 1 quilo de alimento não perecível. Então eu ia muito com meu amigo Guilherme e meu amigo Thiago. Então teve, acho que um dia que a gente saiu de casa para jogar bola, e quando a gente percebeu, se ligou que tinha isso e foi. Né? Comprou 1 quilo de feijão e conseguiu R$3 para os 3 irem e verem 2 jogos de futebol na geral do Maracanã. Uma delícia. Achei que você ia jogar. A gente saiu para jogar bola e quando a gente viu, a gente era o lateral esquerdo do Friburguense. Poderia acontecer, porque na época eu estava em forma. Como que você resume a paixão do torcedor brasileiro e do torcedor europeu? Não, mas eu acho que a gente conseguiu traçar um pouco a diferença entre um pouco da lealdade, do costume e da paixão. Há uma mudança em curso no futebol brasileiro por motivos que a gente tentou especular por aqui. O Brasileirão está melhorando. Eu acho que esse o reflexo nas arquibancadas é porque dentro de campo, e é uma melhora meio culposa também, sem querer querendo, porque olha como é que a CBF está, e mesmo assim os clubes estão fazendo mais dinheiro, os clubes estão se organizando mais, falta ainda uma união para criar uma liga e a gente ter, talvez, quem sabe, em algum momento, maior organização e unidade na venda dos ingressos, né, em fair play financeiro, em evitar que clubes vivam temporadas muito bem e depois muito mal. Mas eu sinto que
Hoje tem uma galera pegando um futebol brasileiro muito mais saudável e muito mais legal do que talvez na nossa época. A gente tinha jogadores de melhor qualidade sendo formados no futebol brasileiro e sendo retidos no futebol brasileiro quando a gente cresceu, indo para o Mineirão e para o Maracanã, mas hoje a gente está contratando, olha só, a quantidade de sul-americanos que fazem parte de qualidade do futebol brasileiro. Um dos maiores ídolos da história do Flamengo é o Arrascaeta. Do Fluminense é o Conca. E agora tem o Cano. E isso para ficar nos dois exemplos que vieram à minha cabeça nesse momento. Então dá para você entender também que esportivamente o público está aumentando também por conta disso. Eu acho curioso que aumenta o público, nós somos mais viscerais, mais apaixonados, mais irracionais, por assim dizer, porque a paixão ela é irracional, não é um demérito, alguma coisa mais selvagem, menos civilizada, por favor, não entendam assim. É uma coisa simplesmente que a paixão ela é mais irracional, então acho que nós somos assim. Acho que o europeu muitas vezes vai para o estádio como um grande entretenimento de um domingo de tarde em família. O torcedor brasileiro vai porque aquilo ali é vida ou morte para ele, mas isso faz com que a gente seja mais apaixonado que o europeu nesse sentido. Outra coisa é que a presença de um torcedor brasileiro diferente, o do sócio torcedor, o que vai com mais conforto e que quer isso para se divertir no domingo à tarde, este também começa a se aproximar mais do europeu, que não vai tanto pela paixão, pela necessidade que ele tem do time e que ele acredita que o time tenha dele, de ir, e que isso também europeiza um pouco o torcedor brasileiro. De cantar menos, de gritar menos, de você ver mais o movimento de barulho da torcida organizada, que é o que a gente vê na Europa, né? A Muralha Amarela é ótima, excelente. São 30 mil torcedores do Dortmund ali. Os outros 50 mil são famílias, são velhinhos, pais, filhos, casal de idosos, porque são sócios do clube o tempo inteiro. Aqui quem canta, quem faz mais barulho, por regra, é a torcida visitante, que são os malucos que viajam. A torcida em Liga dos Campeões a gente vê isso muito, né? Porque na Liga dos Campeões tem 5% destinado à torcida visitante, no Campeonato Espanhol são 300 só para o torcedor visitante. Mas a gente percebe muito claramente quem faz barulho. O torcedor do Barcelona, o sócio, muitas vezes não gosta do barulho que é feito atrás do gol, porque atrapalha ele assistir o jogo. O velhinho que vai com o mundo deportivo e que coloca na cadeira antes do jogo começar para não sujar a bunda de poeira, tem esse perfil. Então o perfil é diferente. Agora, o velhinho que vai no Camp Nou há 50 anos não é apaixonado? Você vai falar que ele não é apaixonado? Que ele não ama aquele clube? Ele ama de uma forma diferente, ele ama de uma forma europeia. Assim como talvez nós brasileiros, quando a gente está numa relação, a gente beije mais, abrace mais e fale mais que gosta do que um europeu que talvez seja mais fechado, talvez essa relação que existe de amor no futebol seja diferente entre os torcedores brasileiros e os torcedores europeus, e o brasileiro está certo. Exatamente, o brasileiro está certo. Tem que beijar mais. Exatamente. Se você, torcedor europeu que está assistindo isso, não anda beijando o seu amor, enchendo ele de carinho e, eventualmente, apalpando o seu amor em locais públicos e passando constrangimento, você está amando errado. Exatamente. Mas cuidado Acho que eu comecei a ir longe demais. Esse programa sempre acaba mal. Sempre. É melhor terminar antes que termine com a gente. Terça-feira que vem tem mais. Apalpando ou não, Fred Caldeira. A gente vai voltar. Um beijo pra vocês.